minha segunda família internacional. E eu desejo o melhor para o clube. A voz embargada do presidente do Internacional de Santa Maria é para tentar explicar tanto sentimento e dedicação pelo clube. Nesses 90 anos de história, Luiz Cláudio Melo foi presidente em 4 oportunidades. A primeira, nos anos 80, considerado os melhores anos da história do time. Avante, unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Nos anos que houveram realmente um destaque muito grande, não só em termos de estado, mas a nível de Brasil. Ou seja, nós classificamos aqui a primeira vez de 81 para 82, na qual eu fazia parte também, conquistando a vaga na Taça de Prata. E daí, outro pulo, conquistando na Taça de Ouro, que hoje é o Campeonato Brasileiro, na divisão A. O homem de confiança do presidente na Casa Mata era Tadeu Menezes, ex-jogador e treinador do clube. O olhar saudoso para o gramado do estádio Presidente Vargas parece lembrar a fase em que o Internacional de Santa Maria disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa mesma época, o Alvirrubro era considerado uma das maiores forças do estado, temido pelos adversários, e inclusive pela dupla Grenal, sendo campeão do interior em 1980 e 1981. O Internacional sempre foi reconhecido como o melhor toque, ao lado do Flamengo de Caxias ainda, os times que praticavam o futebol mais bonito, um futebol cadenciado, com jogadores de qualidade e que, apesar do campo não ser esse campo que hoje tem aqui, com as dificuldades, eram superados pela técnica invejável de muitos jogadores, né? Para mim, primeiro, foi a satisfação de fazer parte, talvez, de um dos melhores plantéis e equipes que teve o Internacional. Era realmente um clube, digamos, pequeno e um time muito grande, porque, modéstia à parte, nós tínhamos em todas as linhas jogadores de uma hierarquia muito boa. E isso fazia com que, contra os jogos dos times do interior, no mínimo a gente estava no mesmo nível, e contra Grêmio e Inter nós, na grande maioria dos jogos, tínhamos quase que a igualdade de condições para jogar contra eles, principalmente aqui dentro do estádio Presidente Vargas. A cidade ficou conhecida no Brasil inteiro com seu representante. Tivemos a felicidade de disputar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, lá em Caruaru, atravessando o Brasil inteiro com o Internacional. E o destaque grande que consideramos é jogo com o Vasco da Gama, aqui em Santa Maria, nós colocamos 3-0 no Vasco e tiramos o Vasco do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza absoluta de que, se esse time jogasse nos dias de hoje, sem comparação nenhuma, ele teria assim, semelhanças muito grandes com o atual momento do próprio Grêmio, que é um futebol bem jogado, bem tocado e que tem um objetivo de chegar ao gol, às conquistas, às vitórias. Foi um time que foi destaque, sendo campeão do interior, derrotando a dupla Grenal em 4 jogos. Nós ganhamos 2 dentro de Santa Maria e empatamos 2 em Porto Alegre. Desde a fundação em 16 de maio de 1928, a inauguração do estádio Presidente Vargas, foram muitos jogadores que fizeram história com a camisa do Internacional de Santa Maria. Dunga, com o maior número de jogos, ao todo 579 vestindo o manto alvirrubro. Tarica, maior artilheiro com 117 gols. Josiel, Chiquinho, entre outros tantos que ajudam a pulsar o coração do torcedor apaixonado, como o atacante Badico, o Badigol, artilheiro do Gauchão da Série A em 1998. É um orgulho muito grande, carrego essa marca com muito orgulho no meu peito, saber que fui o artilheiro do Campeonato Gaúcho 98 e saber que sou o único artilheiro do Campeonato Gaúcho com essa grande camisa aí. São muitos os feitos e as curiosidades nessas 9 décadas de história do Internacional de Santa Maria. Por exemplo,
O primeiro gol de goleiro que se tem em registro no futebol nacional foi feito por um goleiro do Internacional Santa Maria, Tarzan, em 1942. Nos anos 50, revelou o jogador Oreco, que viria a ser campeão com a seleção brasileira na Copa de 1958. Foi 3 vezes campeão do interior, chegou à elite do futebol nacional nos anos 80. Mas se engana quem pensa que as façanhas do clube se resumem apenas aos feitos realizados dentro de campo. Fora dele, foi pioneiro no incentivo à participação feminina no futebol. Foi o primeiro clube profissional do país a eleger uma presidente mulher em 1985. Surpreendeu muito e despertou uma expectativa muito grande das pessoas, porque a minha vida mudou completamente. Eu não tinha mais hora para fazer refeição, eu não tinha mais hora para dormir, porque eu recebia telefonemas do Brasil inteiro, convites para participar de programas de televisão, entrevistas, jornais. Foi uma coisa inusitada e me trouxe uma experiência de vida muito valiosa. Foram momentos assim de alegria, momentos de tristeza, porque sabe que quando o time perde, a gente fica muito triste, né? E muitas vezes não se tem condições de fazer nada diferente. E além do mais, uma coisa que é ruim para todos é o fato de que os clubes do interior sempre lidam com muita dificuldade financeira. Mas não é só de glórias que vive um clube de futebol. Desde 2011, após o rebaixamento para a divisão de acesso, o Inter SM tenta se reestruturar, pagar as dívidas e profissionalizar a gestão para que os próximos passos na Série A sejam para manter em definitivo o nome de Santa Maria na elite do futebol gaúcho. 3, 4 anos atrás aí tinha dívidas aí maior que a folha normal, né? Era um absurdo, a trabalhista era mais alta do que a folha do mês normal, né? E não tinha condição. Temos de destacar um trabalho que começou agora em 2013, até a data de hoje, 2018, o Internacional vem numa recuperação de credibilidade e financeira, pagando as trabalhistas que infelizmente outros deixaram acontecer, que não pode acontecer. E aos poucos a gente vem conquistando, né, departamento por departamento, como eu tive em 2010 no marketing, depois passei para a categoria de base, fui acabar entrando no futebol profissional mesmo, foi o ano passado, em 2017. E nesse tempo todo aí, o Internacional tem uma evolução, eu acredito que de acordo com as possibilidades, né, direcionando para esse sentido, de profissionalizar o clube. Quem sabe a receita para o retorno à Série A do Gauchão, de passos maiores para o clube, não esteja na união entre o passado e o presente, reunidos em uma só imagem, no mais singelo sinal de que todos estão unidos pelo sucesso do Inter SM. E o Vinícius já sabe, há muito tempo, com as experiências outras que ele teve a nível de seleções, então é uma pessoa extremamente capacitada e o Internacional tem que ter orgulho de tê-lo como técnico e eu tenho certeza que o futebol ele é uma coisa que nos cobra, ele cobra resultado. Primeiro falar do Tadeu Menezes é falar da história do Internacional de Santa Maria, né? Uma pessoa que se confunde, né, com a história do clube, tem participação importante, né, no futebol do clube. A mim, particularmente, é uma fonte de inspiração, né? Sempre que tenho a oportunidade, como hoje, de encontrá-lo, né, eu tento conversar com ele, porque realmente tem muito a passar a nós, que posso dizer aí com 5 anos de carreira que estamos iniciando, né? Histórias, marcas, conquistas, passado e presente reunidos, compartilhando sonhos e a esperança em dias melhores, em voos mais altos, para fazer valer a frase que entoa o hino do clube. Sempre avante, unidos iremos. Avante, unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra. São 90 anos de história, são 90 anos que o Internacional não é só dentro das 4 linhas, mas tem fora das 4 linhas. De antemão, eu agradeço aos torcedores que estão se associando ao Internacional. Nós não tínhamos um sócio, já temos hoje quase 600 sócios. Aos conselheiros que estão colaborando para nesse êxito que nós estamos tendo
em pagar as trabalhistas. E o que eu convoco é a torcida, porque o Internacional está na fase seguinte do campeonato. Eu sempre fiz e continuo fazendo um apelo à nossa comunidade que participe da vida do clube. É o Clube de Santa Maria. O Internacional leva o nome de Santa Maria a muitos lugares. O Internacional me ensejou a oportunidade de sustentar minha família e me abriu as portas também como técnico de futebol, então representa muito, eu digo tudo na minha vida profissional. Eu acho que o Internacional tem que se estruturar para fazer parte de um campeonato a nível nacional. Eu entendo que a região comporta isso, o número de habitantes comporta isso. A ideia, né, o intuito de tentar chegar nesse patamar aí de uma segunda divisão do brasileiro não está muito longe. É o que a gente tem pensado a longo prazo, mas que vem caminhando ano a ano aí, né? Primeiro subir na divisão estadual, para a primeira divisão. Depois ir galgando, entrar no cenário nacional para tentar botar o Internacional novamente no cenário, né? Desejo nesses 90 anos muito sucesso, muita alegria, que esse clube volte à primeira divisão. É muito legal o carinho, a força que vocês, torcedores, dão para o clube, e eu quero que vocês sejam muito felizes, porque realmente Santa Maria e o Inter me proporcionaram grandes momentos da minha vida. Hoje me sinto muito lisonjeado, né, de poder ser o treinador dos 90 anos e poder estar pelo segundo ano consecutivo aí dirigindo o clube, né, consciente da responsabilidade que tem, mas para mim é muito importante, né, e me sinto muito lisonjeado por dirigir o clube aí nos 90 anos e poder também fazer parte da história do clube. Festejar um pouco esse trabalho, esse êxito que tivemos desses 90 anos, não só meu, mas de todos que fizeram a história do Internacional de Santa Maria. O aniversário desse clube, que eu espero seja coroado com a sua classificação à primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, um lugar que sempre foi de destaque do Internacional, e eu tenho certeza, pelo momento que está passando, ele vai conseguir. O ano passado bateu na trave, esse ano nós vamos chegar. Internacional. Gol!